Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast Identidade. Que delícia que você está aqui comigo mais uma vez. Então, antes que eles me batam, compartilhe, se inscreva, curta e comente. Acertei. A gente já está gravando pela segunda vez porque eu sentei em cima do cabo, deu problema do cabo do microfone, gente, pelo amor de Deus. Achar que é do cabo da polícia, não, vai ficar até mal. A gente faz piada de tudo, sabe por quê? Porque a gente ama se divertir. Eu estou com dois dos maiores comediantes, meus amigos queridos, pessoas que eu aplaudo, que eu divulgo, que eu curto, que fazem da comédia uma vida para melhorar a sua vida. São dois atores comprometidos com qualidade. São dois atores que não têm medo de... sabe essa frescurinha que tem hoje em dia? Não tem, não tem. E o mais louco de tudo é que todo mundo curte tudo que eles fazem. Alexandre Lino e o Wilson de Santos, né? Não é do Santos, né? Da Santos, não. De Santos. Gente, estamos quanto tempo, não? Difícil guardar. Duas pessoas que eu conheci em momentos totalmente diferentes da minha vida e que bacana, que assim, eu adoro vocês, eu adoro o trabalho de vocês sabem disso. Mas o mais bacana de tudo é essa falta de peneira que vocês têm, falam de tudo para todo mundo e as pessoas amam. Como é que vocês estão vendo essa história do humor agora? Vamos começar pelas perguntas. Depois a gente já começou quente, né? Vamos começar começando. Vamos começar começando. Do primeiro, que é uma delícia estar com você. Eu acho que tem agora o Wilson de Santos reconhecendo, assim, muito prazer. Já conheço o teu trabalho, evidentemente. E adoro. A Patifaria é referência para quem gosta de humor, né? Ponto final. E a Freira? Enfim. Sensacional, é uma delícia. Obrigado por promover esse encontro, tá? Porque encontrar com você é sempre maravilhoso, porque a gente tem assim, a gente encontra para 10 minutos e viram 3 horas. Gente, eu tenho que abrir um parênteses. Eu vou deixar ali em casa, a gente para, né? Assim, então, e tá tudo bem, tá, queridão, então um beijo. Então, deixa e a gente vê os bares que ficam em volta do apartamento dele, lotados. A gente fala, nossa, o pessoal já foi. Os catadores, fechou tudo. 2h20 de conversa, sem a gente perceber. Com o carro ligado, ou seja, gasolina, e a gente se despedir. Normalmente a gente se despede umas 5 vezes, mais ou menos, né? Não, tal. Tchau, Du, obrigado, amigo, adorei te encontrar. Não, amigo, te amo, tal. Tchau. Não, mas menino, Edu, tu lembra? Não, aí eu vou, não, tudo bem, tchau, não sei o que, tô saindo, vou abrir a porta, eu coloco a mão na maçaneta. Edu, Lino, não, deixa eu te falar uma coisa. Menino, que eu lembro. Cara, isso é o humor que faz isso com a vida da gente, né? Faz. Isso é o humor, cara, o humor é maravilhoso, porque não há como levar pro palco a alegria, né, comicidade, se você também não carrega isso na vida, né? Ou seja, a gente tem que ter isso impregnado de alguma maneira, né? Ou seja, a gente tem que ter um olhar para a vida, por mais que tenham as dores, né, que elas são inevitáveis para qualquer um de nós, mas há uma centelha de alegria em quem faz humor. Você acha que quem faz humor tem essa coisa da dor de uma maneira diferente? Sente essa dor de uma maneira diferente? Eu acho que sim. Eu sou nordestino, né? Então, assim, tem uma máxima, né? Existem muitas máximas sobre mitos e ideias sobre o povo nordestino, mas uma delas que eu considero, e que para mim é a única de verdade coerente e que me agrada, é o fato de dizer que nós nordestinos somos um povo alegre, nós somos um povo bem-humorado, engraçados até, e isso de fato, isso compete. Porque seja o cara que mora na região metropolitana, seja o cara da Zona da Mata, seja o cara do Agreste, eu sou do Agreste pernambucano, seja o cara do sertão, ele que, né, chove nada praticamente, na aridez do sertão, são pessoas que carregam alegria, cara. Esse é um pouco baiano, Wilson? Total. Eu sou Wilson de Santos, abaianei, dendê na veia, por causa da Companhia Baiana de Patifaria, que é uma história também bastante interessante, porque realmente, assim, eu acho que foi uma coisa que dividiu, assim,
né? Sim. A minha carreira, a minha vida foi a companhia. Dividiu a dramaturgia. E eu fiz um caminho inverso, né? Eu estava em São Paulo e fui para Salvador para entrar na Companhia Baiana de Patifaria, e eu cheguei em Salvador, que era uma cidade que eu não conhecia até então, era tudo desconhecido, assim, eu me joguei completamente, porque eu digo isso porque a maioria das pessoas vem de lá para cá, vem de lá para cá, né? Vem de lá para cá atrás de trabalho, e eu fui conseguir essa possibilidade de trabalho e de vitrine, né? Total, de uma visão ótima, com a Companhia Baiana, esse grupo fantástico que, né, virou essa explosão, que saiu da Bahia e virou uma explosão nacional, né? Uma coisa fantástica. Mas a minha família, eu nasci em Alagoas, no sertão de Alagoas. Ó como é que é a história, para onde é que vai. Daqui a pouco eu mudo, eu acho que vai chegar um momento da carreira, né, assim, que tem que dar um plus, sei lá, vou falar que fiz numerologia, vou falar o Wilson de Alagoas, né? Wilson de Santos, Wilson de Capelinha. Eu nasci numa cidade do sertão de Alagoas, na cama da minha avó. Eu jamais podia imaginar essa história. Olha que eu te conheço há anos. Eu nunca soube disso. Pois é. E eu fui só para nascer. Meu pai e minha mãe, eles moravam em Santos, né? Já. Eu tenho um irmão mais velho, meu irmão já tinha... O de Santos é localidade mesmo? É total localidade, porque quando eu comecei a fazer teatro... Vamos pular essa parte? Quando eu comecei a fazer teatro, porque eu vim para São Paulo, e aí trabalhando com tudo, operava luz, som, camareiro, contra-regra, fazia tudo que é função, e fazia infantil, teatro escola, e quando as pessoas queriam me indicar para um trabalho, aí pegava, chama o Wilson. Aí que o Wilsinho de Santos, o Wilsinho de Santos ficou, o Wilson de Santos. O mundo deu nome para você, né? Foi, mas para ser de Alagoas é um passo. E você foi, os seus pais foram para Alagoas? Só para nascer, nasci, voltei e registrou em Santos. Mas por quê? Que curiosidade? Porque eu acho que ele queria, meu pai queria, né, que eu nascesse, já tinha um filho que nasceu em Santos, e aí falou, não, esse vai nascer lá em Alagoas, vai nascer lá entendeu? Na nossa terra, né? E é ótimo, porque é uma história ótima. E agora meu pai e minha mãe faleceram, mas assim, no último período de vida da minha mãe, eu ainda fiz essa visita com ela, lá na casa onde eu nasci e tudo mais, sabe assim, porque foi uma história incrível, né? E é um lugar que eu adoro, e são todos muito bem, extremamente humorados, é muita história, é muita peça. Você fica lá, você monta um espetáculo. É maravilhoso, isso permeia a identidade nordestina, sabe? Não é à toa, o humor não é à toa muito que presente, o folclore é tão forte, né? Não é à toa que as manifestações populares são tão fortes, não é à toa que o Nordeste, as festas, né? Ou seja, como São João em Pernambuco, como o Carnaval de Pernambuco, como o Carnaval de Salvador, né? Ou seja, alegria, né? A alegria está muito reportado por essa identidade, né? Paraíba com seu São João também, né? Com as quadrilhas. Nossa, Paraíba é um povo feliz, né? E mesmo com uma série de problemas, uma série de questões e tal, mas eu acho que isso serve para todo mundo. Quando a gente ri das nossas desgraças também, porque é uma forma de encarar a vida que eu acho que te leva para alguma leveza. E essas melhor, reflexões, né? tem muitas coisas assim. A gente fez uma leitura aqui no teatro. Nós estamos no Teatro Neocultural, no palco da nossa casa, da minha casa, da nossa casa, da casa deles, que vai ser sempre aqui. Que a gente fez uma leitura do Acabou o Pó, que era uma peça, Acabou o Pó de Café, que é a bobagem mais inteligente que eu já vi na vida, que é uma delícia, assim como Quem Tem Medo de Itália Fausta, tudo que a gente fez, tem coisas tão simples da comédia que são maravilhosas, né? E a gente viu essa alegria, como as pessoas precisam dessa história. Agora eu estou fazendo Ladrão que Rouba Ladrão, que é uma bobagem, no sentido de uma comédia. A gente sai um vaudeville e as pessoas se divertem e falam, era isso que eu precisava. É a frase que eu mais ouço, era isso que eu precisava. E aí eu não consigo entender por que toda mídia vai para as peças que você se joga na areia, lambe o sapato do outro, fica ali pendurado 20 horas. Eu não consigo entender
será que é uma... Não sei, será que é uma coisa tipo, nossa, eu não entendi, então deve ser bom? Ou o comediante é tratado de uma maneira, eu pelo menos nessa história fui muito, não, é engraçadinho, só faz comédia, sempre fui muito de, não, imagina se eu vou te chamar para fazer, não, você não tem, né, porque é comediante, ou então é bailarina, porque eu dançava, então eu tinha sempre uma coisa assim, vocês passaram por isso também, assim, de um certo escanteio? E assim, o humor carrega isso, né? Vamos falar até antes de Molière, mas Molière, enfim, onde você estuda um pouco mais isso, você já vê que lá dentro próprio, ele servindo, né, aos nobres, né, já sofria, a corte exatamente, já sofria esse tipo de olhar, né? Ou seja, aquele trabalho, aquela manifestação era considerada menor, né? Era considerada algo só para servir, para entreter. Então, ele vai se carregando esses estigmas, e o estigma é pior do que o preconceito, meu amigo. Estigma praticamente você não consegue nunca mais tirar, né? O preconceito você luta, você combate, né? Mas o estigma não. Então a comédia ela veio carregada desde a sua origem com esse estigma de que é algo menor, né? Que é algo que só faz rir, que é algo que está ali só para passar o tempo, na verdade. Meu Deus, quem nos dera todo passatempo nos desse felicidade, fosse tão nos desse divertido, alegria, né? Que o humor nos traz alegria, bem-estar. Né? A gente teve isso muito claro na pandemia, né? Claro, aquela ideia, né, de que na pandemia, pós-pandemia, nós seríamos melhores. Mentira, né? A gente sabe que balelas, né, foram ditas, enfim, mas continuamos os mesmos ou piores, inclusive. Mas uma coisa ficou sentenciada e clara na pandemia: o quanto a nossa atividade, e especialmente o humor, foi também parte do processo curativo. Muito. Isso é certo. Concordo com você. Isso é certo. O humor cura. O humor cura. Exato. O humor Exato. cura. O palco cura. Para Exato. mim, pelo menos, quando eu estou assim, Exato. cura. E as invenções também, né? O nosso olhar engraçado para a vida, né? Aí sai Neide Boa Sorte, aí sai uma freira, aí sai um porteiro, aí sai um... Você consegue ter uma visão de... você com um trabalho novo agora, que é o Atualmente, experimentando uma... tem várias coisas que eu vejo. Eu estou com medo, eu nunca fiz isso. Eu falo, gente, como é que não pode um puta de um comediante? E a gente ainda sente essa insegurança de fazer, de ter... Está estreando o filme agora, já estreou, quer dizer, hoje, segunda-feira, obviamente, a gente está gravando, mas ele estreia o filme amanhã, ou seja, mas já estreou um tempo atrás, porque você está vendo, deu para entender? Deu. Então, em 31 de agosto entrou nos cinemas de todo o Brasil a comédia O Porteiro, comigo e um elenco de comediantes daqueles também. Né? Não, mas é maravilhoso. Como é que saiu? Você pensou a freira, você escolheu. Como foi que aconteceu a Noviça na tua história? A Noviça Mais Rebelde foi assim, eu assisti, a Noviça é extraída do musical americano, sim, do Nonsense, do Dan Goga, né? Você fez? Que eu fiz com a Companhia Baiana de Patifaria. Você fez com a direção do Wolf, não foi isso? Foi, porque eu já tinha assistido uma montagem com as meninas, né? A primeira montagem. Liane Maia, Silvia Massari, Fafi, Sininha, Totia. E todo mundo e tal. E quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonado. E eu lembro que na sequência eu fiz até um filme que o Borg estava, o Renato Borg estava no filme e a gente brincando, e tinha, enfim, tinha uma turma boa, e a gente entrava uma hora de freira. Aí eu peguei e comentei, eu falei, eu tenho uma ideia que eu quero montar, vi Noviças Rebeldes, eu quero montar com elenco masculino. E isso, o tempo passou, eu entrei para a Companhia Baiana de Patifaria. E aí fiquei na bofetada durante alguns anos, daí os meninos, a gente tem que fazer uma coisa nova, tem que fazer. Eu falei, eu tenho uma ideia, agora eu não sei como é que funciona. Que máximo! Aí levei a ideia, apresentei para os meninos, a gente pediu o texto, tinha o texto na época, na SBAT, a gente pediu o texto, aí vamos fazer uma leitura? Vamos. Eu cantava todas as músicas, né? Porque os meninos não conheciam nada. Então a gente lia e eu cantava todas as músicas. Aí ligamos para o Wolf, aí ligou para o Wolf, porque os direitos estavam na mão do Wolf ainda na época aqui no Brasil. Aí o Wolf falou, olha, eu libero os direitos para vocês, só tem uma condição, que eu dirijo o espetáculo. E aí pronto, aí o Wolf foi para Salvador, a gente fez um trabalho que foi uma coisa incrível, porque foram 5 meses só de preparação. Então a gente tinha assim, tipo de 6 a 8 horas por dia de sapateado, balé clássico,
aula de interpretação, texto. A gente ficou fazendo um trabalho imenso, intenso, porque o Wolf estava acabando de gravar a viagem, e daí pronto, aí o Wolf chegou para arrematar. A gente estreou sem saber, porque essa peça ela já tinha sido montada em 52 países, né, nessa época, né? A gente estreou em 95. E era a primeira montagem feita com homens no mundo. A gente ficou um ano em Salvador e aí viemos para São Paulo. Quando a gente veio para São Paulo, um produtor que estava com um musical, o Stomp, aqui em São Paulo, e tinha feito a produção de Nonsense em Los Angeles. Quando ele viu o anúncio no jornal, ele pegou e falou, ué, uma montagem com homens de Nonsense, eu trabalhei. Aí ele foi no antigo Teatro Imprensa assistir a peça, aí ele assistiu, ele foi se apresentar, foi falar com a gente, quer dizer, com quem falava inglês, porque eu não falava inglês, aí ele pegou e falou assim, eu vou ligar, vou chegar no hotel agora, eu vou ligar para o Dan Gogan, para o autor da peça, e vou falar que ele tem que vir a São Paulo com urgência. Ele ligou, na semana seguinte o Dan Gogan estava aqui em São Paulo assistindo a gente, e ele pirou, ele enlouqueceu e levou a gente para fazer 2 semanas na Broadway. Antes dele fazer a primeira montagem dele com homens nos Estados Unidos, nós fizemos 2 semanas em Nova York. Para que você já fez a Broadway. Ai, que ódio dele agora, que me deu uma raiva. Mas me deu uma coisa. A gente ficou lá de terça a domingo fazendo 2 semanas de Noviças Rebeldes. E aí pronto, aí foi fantástico, porque primeiro foi um presente. Você está em Nova York pegar uma mochilinha e falar, vou pro teatro, é uma coisa... Não, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Não vou assistir, vou trabalhar. E essa história foi muito boa. Bom, passou o tempo, corta, né? Passou um tempo e todo mundo falando, irmã Maria José, você tem que fazer um espetáculo solo. Aí eu sugeri para ele, pro americano, pro Dan Gogan. Aí ele pegou e falou, ele me deu uma série, porque lá ele tem uma sequência grande das freiras, né? Ele tem 8 shows. Aí ele me deu todos os DVDs e ele falou, faz um apanhado aqui, vê o que te interessa e o que você quer usar e monta o solo da Irmã Maria José. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí voltei e comecei juntar tudo que funcionava aqui no Brasil. Aí botei um bingo dele, aí botei uma história, aí fui colocando coisa minha, fui inventando, estreei. Aí ele pegou a ideia e, na sequência, estreou com uma atriz fazendo lá o solo da Irmã Maria José. Juntos, assim. A gente consegue colocar um pedacinho da Irmã Maria José? Vamos dar uma olhadinha, para você que não conhece, duvido que você não conheça, mas você dá uma olhadinha da Irmã Maria José que esse maluco maravilhoso faz, que é sensacional. Olha só. O que será que uma freira faz quando está de folga? E a gente não fica rezando o tempo todo. Mas que eu gosto muito de brincar com eles lá, eles adoram, de fazer imitações. Vou fazer um pedacinho de uma imitação aqui, mas imitação de brincadeira, não é de verdade não, tá? Só pra ver se vocês gostam. Vou começar por uma bem antiga pra ver quem lembra, tá bom? Atenção, maestro! Ai, 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 ai! Nosso amor nasceu para brilhar, eu vou te amar, Fernando. Nosso amor nasceu para brilhar, eu vou te amar, Fernando. Simbora animar, minha gente! É agora! Pra quê? Te espero de braços abertos se você caminha pra nunca chegar. Então eu fumo, ameaço ir embora. Você diz que prefere quem sabe ficar. Eu queria tanto mudar sua vida, mas você não sabe se vai ou se fica. Já tenho coragem, já tô saída. Você diz que é pouco e pouco pra mim não é bobagem. Eu quero ver se embora. Surdo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou. Simbora, minha gente.
sabe que é pedir mais um pra pessoa que só tem um? Bom, é claro que a gente não sabe o que foi pro ar, mas deve ter sido muito bom, porque a gente está aqui gravando, em exceção você depois, né? A gente aqui é muito honesto. A gente Mas só para arrematar essa história, é incrível realmente você ter uma parceria com um cara de teatro, né? Que te atende, assim, de uma prontidão, sabe? Pois é, e que não tem uma coisa chamada ego, né? Porque tem aqueles autores que falam que você não pode mudar uma frase, o meu personagem é isso, e é intacto. Eu acho que quando passa pela boca do ator e quando passa pela mão do diretor, é óbvio que uma coisa, né? Claro que existem casos que a coisa afunda, mas tem coisas que tem uma coisa enorme, não tem? Não tem uma amplitude maior de coisa, quer dizer, você estava fazendo o pó com o... Acabou o pó. Acabou o pó com o Léo Campos. Com o Léo. Depois, claro que comigo, numa leitura, mesmo que a gente enlouqueceu, a gente botou cenário, fizemos tudo. Era para ser nada, acabou sendo tudo. Foi uma coisa diferente, mas aí teve o Dan, que é o autor, Daniel Porto, que é maravilhoso. Também você começa, e o espetáculo ele cria uma certa... Ele tem asas, né? Eu acho que o humor não dá para você segurar, frear, né? Para você fazer. É a mesma coisa do porteiro, quer dizer, quantos porteiros, quantas situações engraçadas você já deve ter vivido em relação a porteiro. Porque eu vivi coisas, eu vivi com o Marcelo, eu tinha uma piada na medida do possível, a comédia da crise de 40 anos que o Marcelo Sabac dirigiu, que eu fazia o solteiro, e eu falava, eu não consigo entender o que o meu porteiro fala. Ele falou assim, seu Marcelo, rabagou o condomínio? Aí eu falava, o quê? Rabagou o condomínio? O quê? O condomínio rabagou! Porque são coisas que você, hoje em dia, eu sempre me diverti, eu nunca julguei, eu sempre me diverti, e as pessoas hoje em dia têm aquela coisa, ai, mas não pode falar, não pode fazer, não pode... Mas a gente já passou isso várias vezes com as pessoas. Eu vi agora uma bobagem, marmita, não tem ninguém com esse nome. Não, marmita, não tem ninguém com esse nome. A senhora não pediu uma marmita, dona? Um momentinho só. É maravilhoso, esse tipo de coisa. Você passou de onde veio esse porteiro? De onde veio essa história? Cara, a história do porteiro é muito bacana, porque a ideia, desde a sua concepção, né, quando nasce o espetáculo em 2017, foi que a gente fizesse uma peça onde a gente pudesse quase fazer uma transposição da realidade. Então eu e o Paulo Fontinelli, que é o autor e diretor da peça e também do filme, nós fomos, em primeiro lugar, a nossa portaria, é isso, né? Ou seja, se eu quero escutar porteiros, eu vou escutar primeiro o meu, né? Eram os nossos amigos imediatos. Sim. E a partir dali escutar não só os causos do edifício, que são inúmeros, né? Evidentemente, com as relações com os moradores, as situações embaraçosas e inusitadas, que são divertidíssimas, evidentemente, mas também escutar as próprias histórias deles, né? Ou seja, a gente está falando aí de imigrantes nordestinos na sua grande maioria, né? Então, assim, tem uma... Que veio com aquele sonho e acaba fazendo Exatamente. um trabalho que pra gente é mais do que necessário. Fundamental. Imagina para estruturas como o Rio de Janeiro e São Paulo sem porteiro. Como é que funciona? Uma cidade que é cercada por edifícios, né? De um lado e do outro. Né? Brasília também é uma outra cidade que é repleta de edifícios onde a presença de hoje em dia porteiros quase nordestinos. tudo tem sempre, ou se não tem um porteiro de condomínio, que é uma pessoa Exatamente. que recebe essa pessoa, né? Exatamente. Condomínio que até que seja de casa. E aí foi escutando os porteiros, sabe? Foi escutando as suas histórias, que são no mínimo inusitadas. Qual é a história que te mais assim... Cara, uma que é formidável. Eu adoro, quando a pessoa começa... O ator, quando começa a parar, já dá uma risada, porque ele gosta de fazer. Já vai, desgraceiro. Na peça, é uma grande reunião de condomínio, né? Os condôminos é o público. Ou seja, eu vou escolher 10 pessoas ali que vão virar os meus moradores. Mentira, né? Sim. Eu não consegui ver. Vira uma catarse, vira uma loucura por conta disso, né? Ou seja, resumindo, o público gosta de se divertir, sim, e atuante, inclusive. E né? participar. Né? E não convida não que eles vêm bonito, né? E o filme tem esse lugar da reunião de condomínio, mas dissolvido com outra narrativa, né? Mas uma das histórias, cara, que é fundamental, o trailer já está no ar, então já posso contar, já não é spoiler. O filme também, nessa altura,
é a história da dona Alzira do 307 e da dona Juliana do 302. São duas moradoras, uma morando de frente para a outra. E a dona Juliana do 302 é uma menina jovem, seus, sei lá, 20 e poucos anos, que vai reclamar para o porteiro, para colocar no livro de ocorrência, da dona Alzira do 307. O que está acontecendo? Dona Alzira, a fumaça do apartamento da dona Alzira está saindo debaixo da porta, está invadindo o apartamento da dona Juliana. O cachorro da dona Juliana está ficando um pouquinho maluco por causa da fumaça, e está saindo do apartamento dela, está com baba grossa, está tendo ataque de epilepsia. Mais ou menos isso. Qual é a questão? A questão é que o Walt Disney é convidado para ir ao apartamento da dona Alzira com a dona Juliana para resolver esta pendenga. Qual é a grande questão? A dona Alzira do 307 é uma senhorinha por volta dos seus 80 anos de idade maconheira. Então você imagina a situação Isso real, isso é amigo. real? Isso é história contada, Gente, gente. que Então, a maravilha. vida dá uma pernada na gente, né? Quando a gente acha que a vida, eu vou surpreender. E na ficção, meu amigo, a vida, olha, está muito mais à frente. Isso é real. Então, no filme, quem faz a dona Alzira do 307? Sueli Franco. Agora, imagina Sueli Franco fazendo a senhorinha maconheira do prédio, entendeu? E isso aconteceu. Isso foi porteiro contando pra gente. Ela falou: senhor Alexandre, pelo amor de Deus, o senhor não tem noção do que é que foi isso, senhor Alexandre. A gente vai dar cartão pra chegar lá, a senhorinha, velho, senhorinha chapada. Abriu a porta, o que é? O cachorro da baba grossa. E a outra falou: meu cachorro já tá babando, já tá. Uma descrição. É maravilhoso, cara. E isso, quando eu escutei, eu não acreditava. Escutando isso tudo do porteiro, eu ria, né? Eu falei: isso é loucura, cara. Aí falei pro Paulo Fontenelle, meu roteirista, diretor, falou: Lino, não tem possibilidade da gente escrever uma coisa melhor que isso, né? Não tem, né? Não tem. Cara, é muito Mas louco é isso. isso, tem muito disso mesmo, né? Daquela coisa que você fala assim, não, aí você bota no palco, você bota na tela, você bota não sei o que. Não, isso não existe. Como não existe? Claro que existe. Imagina. E é E como riquíssimo. é rico, como é louco, né? Que vocês dois. Quer dizer, eu também tenho, mas hoje eu estou aqui entrevistando. É chato por isso, porque eu não posso falar. Mas eles falam, não, estou brincando. Mas é assim, como é rico quando vocês pegam a realidade e colocam dentro do trabalho de vocês, isso vira um trabalho, né? Isso vira uma fonte de renda, isso vira uma fonte de cura das pessoas, isso vira uma história que. Muito louco, né? Você falou do estigma, mas assim, como que isso pode ser menor, né? Como isso pode ser menor do que um drama, do que um melodrama, do que uma história, né? Como que isso pode ser menor se a gente leva essa vida e essas pessoas se reconhecem? Completamente. O que acontece no Filho da Mãe, por exemplo, no texto da Regiane Antonini, que eu faço a mãe, quando ela fala: eu não sou sua amiguinha não, me respeita, eu sou sua mãe. Aí o filho fala: agora, pelo amor de Deus, nós somos mais que mãe e filho, nós somos amigos, me conta o que está acontecendo. E toda mãe fala isso, né? Tem todas as histórias que falam isso. E isso salva bastante a gente, né? E a vida dando o seu recado, a vida é maior em todos os aspectos. Me diz uma coisa, e aí nos perrengues? Como é que vocês lidam naquele perrengue que machuca, assim, né? Aquela facadinha ali no Suspirando juntos, né, Will? Então, Suspirando eu acho juntos, que a né? gente tem um lado, quer dizer, eu acho que eu tenho um lado mazô total, né? Assim, o perrengue é me arriscar mesmo já durante algum tempo, que eu venho me arriscando na produção teatral, né? Sim. De me autoproduzir, de produzir coisas pequenas. Seja né? muito bem-vindo. Desde nós 79. Nós sabemos muito bem o que é isso, né? E tem gente que às vezes fica assim: nossa, mas e você não tem patrocínio, e você não está com a lei, você não está com não sei o quê? Eu falo: não estou. E não é uma vantagem, muito pelo contrário, é uma desvantagem, é óbvio que é uma desvantagem. Mas se eu não fizer, mesmo dessa forma... Se você não colocar no ar, você não tem o que fazer. Não Se tem você que vai fazer, esperar bem, né? você vive do quê? Então, aí depois, assim, até comentei hoje com vocês, aqui, a história, que tem gente que às vezes fala: nossa, pensei em você com trabalho, mas aí depois eu lembrei que você se autoproduz, que você não ia aceitar. Eu falei: mas por que quando você pensou você não falou comigo, né? Porque é claro que eu estou disposto a fazer, né? Muita coisa. Óbvio. A gente vai criando. Você fez o senhor presidente, como é que é aquela peça com O Excelência Candidato? o senhor. Você não fez? Fiz, maravilhoso. Foi maravilhoso. Caroço da Jandira Martini. Fiquei um ano em cartaz, fizemos Portugal e tudo, com o Giannichini e tudo mais. Fiz agora há pouco tempo com o Giannichini e a Tainá Miller, um elenco maravilhoso. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças também, que foi um sucesso estrondoso
aqui no Procópio Ferreira, em São Paulo. Pois é. Eu vou fazendo paralelo, Mas é mas só convidar, continuo né? me arriscando, produzindo. E a gente sabe que é um trabalho, né? Mas isso é uma outra coisa que é comum a nós três, né? Isso é muito legal do ter nos juntado, eu na felicidade de estar com eles de novo e estar te conhecendo pessoalmente, que é o fato de nós três sermos artistas empreendedores, né? E isso é um traço comum também, além do humor que nos une, né? Somos artistas empreendedores. Mas isso, diferente do que se imagina, porque se celebra pouco a função de quem realiza, de quem produz no Brasil, né? É como se produzir negasse a sua capacidade criativa, e é uma mentira, né? Porque na verdade ela possibilita a tua capacidade criativa. Ela permite que nós continuemos existindo. E isso não vem de nós. Isso vem desde João Caetano, o nosso primeiro ator profissional na história do nosso país. João Caetano se autodeclarava: eu sou ator e empresário. Depois nós temos vamos para Procópio Ferreira, um dos grandes fenômenos, talvez um dos nomes mais celebrados de todos os tempos nos palcos. O Procópio falava: eu sou um ator e produtor, eu sou dono de companhia. Então isso não é nós que inventamos. E a Fernanda Montenegro fala isso muito bem, né? Ela diz: o ator, para continuar existindo no Brasil, ele tem que se autoempresar. Essa é a única possibilidade de continuar em ação. Eu, se eu não tivesse feito a Anissete, eu, se eu não tivesse feito a Tônia, o Sérgio Brito, é que na verdade assim, né, essas pessoas já estão no segundo andar e a gente perde um pouco dessa referência e as pessoas falam: ai, mas você é louco. Eu falei: se eu fosse louco, se eu não tivesse me produzido, eu teria fora do meio do meio artístico, eu teria fora do mercado de trabalho. Se eu não tivesse colocado as minhas ideias, a Neide, o porteiro, as noviças, as noviças, porque é uma ideia sua, que a gente está sabendo, isso não desmerece o trabalho da companhia, né? Mas isso, na verdade, coloca você num degrau muito bacana de falar: a ideia foi minha, não tem ego nessa. Você pegar e fazer um filme, né, você sendo o personagem principal, não tendo feito 18 novelas, né, não te desmerece em nada. Isso, na verdade, traz para a gente uma noção e traz para você que está vendo a importância de você estar sentado numa plateia, de você estar divulgando as pessoas. Eu não tenho problema nenhum, eu divulgo. Aliás, nós três fazemos isso, né? Nós nos divulgamos e divulgamos muita gente. É um beijo. Eu fui lá, eu encontrei. Você pode achar que isso é uma bobagem, mas quando você posta alguma coisa da gente, ou de qualquer artista, parece que abre um campo de visão, porque você tem credibilidade que está aí do outro lado, né? Nós temos credibilidade. Quando a gente assina uma coisa, olha, vai ver, porque é bacana, porque é bom, vamos divulgar, vamos fazer, você abre um campo que eu sempre parto de uma coisa, eu falo isso no Clodovil, e ele nunca falou isso, mas eu falo, que eu não acredito na concorrência. Nós somos 3 homens, 3 comediantes, e eu acho que cada um tem uma história diferente, porque somos únicos, somos indivíduos. Como é que eu posso concorrer com você que tem uma história que eu não tenho? Que vai fazer um personagem de uma maneira que eu não faria? Você pega 2 coxinhas, né? Uma de Minas Gerais, outra da Bahia, uma faz uma massa diferente, mas são 2 coxinhas, elas são feitas de frango e batata. A gente é completamente diferente, porque a gente tem outra história. E eu não consigo entender essa coisa dentro da nossa classe, se eu divulgar, eu vou perder o meu lugar. Muito pelo contrário. Eu peço muito isso ao público sempre, todos os dias quando acaba. Eu também. Primeiro que eu digo assim, eu assisto muito, né? Eu vou muito ao teatro, eu gosto de teatro, eu aprendo assistindo, né? Essa é praticamente a minha maior escola, né? É assistir teatro, é ver as pessoas. Esse daqui é uma coisa impressionante, eu nunca vi pessoa para ver mais peça do que ele. Como ele é muito rico, ele não precisa fazer uma coisa impressionante. Menino, você foi a 8 peças essa semana? Fui, eu te vi em 8 peças. Eu estava lá, fui ver. Eu não consigo sair daqui. Mesmo que... sim, porque você, o repertório é diário. Mas se eu não for, o que eu faço? Eu volto o que Mas eu não saio de um teatro sem repostar aquele trabalho, aquela coisa, não sei o quê. Mas hoje em dia, com essa facilidade, né, que a gente tem hoje, poder na mão, né, de um telefone, de um celular que faz tudo, e a gente sabe que está todo mundo. Então é tão importante quando o público faz algum registro, né, e posta a gente, porque a gente sabe que o
Quer dizer, o espetáculo ele pode ter todas as vantagens que eu digo que pode ser, né, que elevam um espetáculo, que é realmente uma facilidade à publicidade, à mídia, dinheiro para você investir nisso, mas o boca a boca de quem está na plateia, de quem viu o espetáculo, é quem vai fazer o sucesso do espetáculo. Essa receita é infalível, isso não existe, né? Então, eu posso falar muito do seu trabalho, eu posso falar muito do seu trabalho. Agora, o público, quando começa a falar da gente, a gente sabe que a coisa está Que a gente está no caminho caminhando, certo, né? Que está A caminhando. gente sabe que a gente está no caminho certo. Porque eu já fiz peça assim, que as pessoas saíam e eu falava, gente, ninguém repostou, ninguém postou nada, né? Aí você sabe, é um termômetro, é óbvio que é um termômetro, né? E todo mundo, quando sai dali eufórico, que quer postar, que sai postando alguma coisa, pronto, aí você sabe, fiz o trabalho certo, né? Fiz E é o o que trabalho conta certo, muito pra gente. Mas é verdade, mas é a importância disso e da gente dar um exemplo, né, também em postar as pessoas, em fazer as histórias, é muito importante, embora a gente esteja vivendo esse momento de ego, de coisas que eu ainda não cheguei a uma conclusão mesmo. Não sei porquê, eu não sei porque a nossa história, né, agora tem uma coisa dos direitos autorais das mídias sociais e não dá para entender, né? A gente trabalhou, né? A televisão está usando pela 8ª vez e vai ganhar com anunciantes. Por que a gente não pode ganhar, né? É uma coisa que você fala, gente, parece que a gente é um molúsculo assim que vai para cá, que vai para lá, vai sambando conforme a água vai vindo e que a gente não tem direito nenhum, né? Que a gente não tem, sei lá, não tem importância nenhuma no meio dessa história, né? Quantas pessoas a gente consegue atingir, consegue mostrar e consegue dar um alívio. Eu tenho várias coisas, as pessoas falam, nossa, Edu, vim te ver meu final de semana, minha noite mudou, mas não sou eu, é o meu trabalho que está fazendo isso. Eu sou igual a todo mundo, né? Eu tenho essas histórias, tenho medo, tenho pânico, tenho receio, tenho aflições, tenho alegrias, tenho saco cheio, não quero fazer nada, né? A gente é comum, mas o nosso trabalho não é melhor do que ninguém, né? Você vai numa esteticista, você vai num dentista que faz um trabalho maravilhoso, né? Você fala, porra, vou lá ver, né? Vou lá fazer, e eu não entendo porque essa dificuldade de pessoas famosas que estão com o chato cheio. E se eu tiver um número de seguidores bom, eu vou na dermatologista, eu posto e eu não vou pagar a consulta. Porque tem muita gente vivendo disso. Pois é, mas aí tem a demonização facial, porque acha que todo mundo é bom, né? E as pessoas estão cada vez mais horrorosas. Eu coloquei isso agora no meu novo espetáculo, no Atormente. Eu tenho um quadro só dedicado a isso, que eu faço um nomofóbico. O nomofóbico é uma pessoa que é dependente de rede social, de smartphone, de computador, de jogos eletrônicos, enfim, que está nesse mundo digital, né? Que é um caminho sem volta, que ninguém mais vai retirar ninguém dali. E eu faço uma brincadeira em cima disso e a plateia delira, porque tá no coletivo de todo mundo. Mas você está vendo. É a mesma história que ele acabou de contar do porteiro. Das pessoas não entrarem, né? Já me perguntaram o que a família do Clodovil tinha achado da peça. Já me perguntaram o que os filhos do Clodovil acharam da peça. E você estava contando um caso que é uma delícia de uma entrevista que você dá uma volta e essa criatividade parece que está aguçada na ponta da língua. A gente tem que ter, né? Porque a gente tem que ter um policiamento, na verdade, com essa ideia, né? Porque o mundo está completamente permeado por essa proposta de empoderamento de todo mundo, né? Eu acredito muito que num universo onde todo mundo se sente importante, ninguém mais é importante. Né? E não que as pessoas individualmente não tenham as suas importâncias, claro que sim, mas não, né? Mas não nesse lugar, né? E de institucionalizar, eu sou importante, não. Nós temos características valiosas, todos nós, né, individualmente. Com certeza. Mas a gente está num lugar do narcisismo, do egocentrismo, isso tomou uma proporção muito grande, né? Como é que a gente sai disso, né? Como é que a gente sai disso? Talvez, e eu acredito
que o teatro é uma das ferramentas que ainda possibilita isso, porque ela rompe um lugar muito significativo, que é da solidão que foi imposta por tudo isso. Né? No momento que eu estabeleço que eu sou imenso, que eu sou grande, que eu sou poderoso, eu vou me isolando, né? É o contrário. Eu posso estar tendo mais visibilidade, mas eu estou cada vez mais isolado. E aí o teatro vem, né, com essa arte secular, milenar, e rompe com isso e fala, olha, para isso acontecer, você tem que estar aqui. Outras pessoas vão sair de casa para ficar aqui, e vocês têm que estar, senão não existe isso aqui. E aí no final você fala, caramba, né? Meu, como isso é importante, né? Isso sim é importante, mas não é importante só a nossa atividade, o nosso ofício. É importante, é o encontro. Isso é necessário, isso é fundamental, porque sem isso nós não existimos. O que somos sozinhos, dentro das nossas casas, com o que seja que nós tenhamos acumulado durante a vida, se a gente não compartilhar? Teatro é um compartilhamento, né? É da comunhão, é da celebração. Eu sinto muita falta dessa história, assim, sabe? Bom, a gente quando se encontra, né, fica horas, parece que existe uma... Tem que esvaziar, tem que falar, tem que compartilhar. Não cessa, você acaba falando, e agora? O que a gente faz? Por onde a gente anda? E não tem medo de falar. Tem peças que a gente faz. Eu acho que é porque esse exercício a gente está fazendo muito pouco, né? Então, quando duas pessoas falam, doidos como nós, que gostamos muito de falar, né? Você vê que olha a loucura que os três, né? Gostam muito de falar, vocês gostam muito da companhia, gostam muito do presencial, a gente não quer se largar, né? Parece que assim, não, cara, isso não tem todo dia mais, né? Não tem toda hora. São as pessoas que falam as mesmas coisas. Telefone também a gente não fala mais. Não. O quê? Telefone também a gente não fala mais. Né? No telefone não fala. Mas eu só não consigo entender uma pessoa que manda um WhatsApp às 8 horas da manhã, 7h50, 6h20. Figurinha. Bom dia. A xícara de café, bom dia. Jamais vai ser. Saindo da fumacinha, gente. A xícara de café. Ele é igual. O que é isso, gente? O que é isso? Um dragão, pessoal. Toma fogo. Toma fogo. O que é isso, gente? Esquenta esse café, o Satanás. Né? Fogo real. Que gente? Bom dia com a xicrinha de café saindo fumaça. Essa é a clássica, né? Essa é a clássica. E normalmente as pessoas que acordam às 5 horas da manhã. Felizes, né? Felizes, né? Para deixar o teu dia infeliz. Estamos de olho. Meus amores, um medo. Tem? Eu tenho vários, eu tenho medo de entrar em cena todo dia, eu morro de medo. Eu também. Gente, como é que é isso? Estreia. Não, estreia agora eu não quero mais. Eu cheguei a comentar isso com você no WhatsApp, eu falei, não vai ter estreia. Eu tô te chamando, não vai ter estreia. Tirou o nome de estreia para ele não sentir nervoso. Vamos estrear, vou fazer. Garoto, tem uma coisa mais maluca. Você sabe que a gente combinou, né? Que um dia a gente quer fazer uma peça, não avisar ninguém. A gente entra e fala, vamos fazer, e aí quem veio. Exatamente. Isso, para não ter história. As loucuras que a gente conversa, você vê o nível, né? Teatro contemporâneo, né? Eu só tenho medo de perder a saúde. Isso eu também tenho muito medo. Também. Mas saúde, tudo, né, memória? Mas sobretudo também, cara, de não exercer o ofício, sabe? Assim, isso é difícil, né? Se imaginar não fazendo, por mais que tenha dificuldades, né? Limitações, por tudo. A gente somos operários. E eu tenho um orgulho danado de dizer assim, eu sou operário da arte. E você é operário da arte, você é operário da arte. Isso é lindo, isso é imenso, sabe? É quem bota o seu braço, o seu corpo, a sua alma para manter isso aqui acontecendo. E sem isso acontecer, né? Sem isso acontecer, sem esse encontro, agente público, sem agente público não dá não. A gente vai fazer aqui, eu vou fazer aqui, eu quero que você esteja aqui, ao vivo. Cara, ele pega até a cabeça. Ao vivo é bom. No Marcinho da V7 eu quero fazer ao vivo com o público aqui. E vai ter festival de comédia, não é isso? Spoiler. Vamos lá. Vocês já estão convidados. Eu queria muito que vocês viessem. Vai fazer um festival de comédia. Você não vem? Eu venho. De janeiro, a gente fazer. Léo, não finge que não está escutando, porque eu sei que ele é que ele está na produção. Riquíssimo. Pega todo o dinheiro. Empresta dinheiro a juros? Não faz nada. Não está nem bom dia. Às vezes ele passa reto. Ele se formou agora com uma coisa que é sensacional. Entendi. Como chama aquilo, Leozinho? Que ele martela as pessoas. Você já viu isso? Nilsentai. Hã? Nilsentai.
que vai martelando, vai colocando o esqueletinho no lugar. Impressionante. Isso é maravilhoso. É um martelo desse tamanho. Sim, E eu sim. acho que você podia. Uma dessa na cabeça. É um espetáculo. Eu acho que eu não tenho mais jeito, por isso que eu nem vou me Bem de confrontar. ideias. É bom? Você faz? Eu faço. Jura? Aham. Alivia alguma coisa assim? Alivia, encaixa, né? É mesmo? Aham. Você nunca viu isso? Não, não conheço, acho que eu tenho Menino, eu vou noção pegar disso. agora que a gente acaba. Menino, você não sabe se ele se formou nisso. É mesmo? E é uma coisa séria. É um martelo que você vai na coluna, na cabeça, nas juntas, no cérebro, na emoção, sei lá onde que vai, em tudo quanto é lugar, né? É impressionante. Um dia eu vou fazer aqui ao vivo para vocês verem. Vou trazer uma pessoa para fazer. bom, é Mentira. bom. É bom, não É é? bom, muito bom. Depois a gente deixa o contato para quem. Como chama mesmo? New Seitai. Eu não sei falar. Não, também não Não? sei. Tá. É, mas é bonito falar. Eu também não sei, só sei levar. Levar martelar. Olha, eu não podia ter prazer maior de ter vocês aqui. Acho que as homenagens a gente faz quando as pessoas estão assim, lindas iguais vocês. Vai estar acabando? Tá acabando. É assim? É. Nossa, que delícia. É rápido, né? Eu estava já pensando são em fazer tantas 48 coisas. minutos. É sério? Estamos aqui, que a gente está conversando. Quando é bom acontece isso não é nenhuma frase feita, mas exatamente isso. É exatamente essa coisa deliciosa que só pessoas como vocês fazem. Juro, aqui ficou minha homenagem a vocês mesmo. Pelo Nossa, trabalho, obrigadíssimo. pelo carinho, pelo compartilhamento das coisas, por vocês estarem juntos, me apoiando, por vocês estarem aqui dando essa história para as pessoas, dando essa lição de vida. Eu amo vocês de verdade. A gente não precisa estar junto, a gente precisa estar grudado, a gente não precisa estar nada, mas a gente está sempre ligado nessa coisa tão bacana que é se lembrar das pessoas que a gente gosta e falar, olha, que grandes atores, que grandes comediantes, que grandes seres humanos, que grandes homens, independente do resto, grandes homens. Obrigado. Obrigado. a você. Obrigado mesmo. É lindo falar algo para você, depois que você falou tudo isso para a gente. Há colegas e amigos de profissão. Você é um amigo que o teatro nos deu, que a arte nos trouxe. Mas tem um daqui, para mim é muito característico, que me faz ter prazer de estar contigo, de falar contigo em qualquer momento. Às vezes a gente passa uma semana sem se falar, daqui a pouco tá, oi, e aí, cadê? Tava pensando em você ontem, não é isso? Sempre assim. Há colegas que inspiram a gente, meu amigo. Você é dessas pessoas. Lindo. Você inspira a gente, não de hoje, né, Wilson? Exatamente. E é muito isso. bonito olhar para um colega e ter esse prazer de dizer, cara, esse cara, todas as vezes que ele sobe a placa, eu olho para ele e eu fico flertando você, meu amigo. Você inspira. Vai. É. Chega. A gente vai mirando mesmo, porque realmente é um desbravador, né? Somos É. desbravadores. Então, janeiro a Só gente porque é tem uma grande. história marcada aqui. Festival de Festival de comédia. comédia, Festival de Léo? comédia. Pode ser? Pra romper Com os martelada. estigmas. Com A gente martelada. podia fazer, ó, só aqui, se a gente fizer, cada um fizer duas, já dá 6 dias, fazemos de terça a domingo. Monopolizou, né? Monopolizou o negócio, né? A gente ainda amarra um bloco para sair no carnaval. Ai, assim, então, eu posso pular o carnaval? Essa Essa parte do A carnaval. gente bota no trio, você canta. Então, eu já Eu fiquei quero. no trio e aí ele não consegue descer, entendeu? Ele não consegue sair. Isso já são os off, né? Isso já são os pós, né? Pode fugir, entendeu? Entra no hotel, se hospeda, gasta o cartão, arruma alguém, vai fazer alguma coisa, se joga no mar, mas quem está no trio tem que ir até o final. Isso, quase e a junto. bolsinha vai pegando, vai inchando o braço. E a pessoa não pode descer. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já fui desfilar. Eu já fui Salieri no carnaval do Paulo Bastos. E o meu amigo resolveu não ser o outro lá, como é que é o nome? O Mozart, sei lá quem, ficou grudado no É o canto. Mozart, E eu tinha né? uma pista que só eu tinha que sambar. Que maravilha. Bolhas nos pés, tendinite nas 2 batatas da perna, né? Hemorroida saindo, assim, sozinha, filmando a avenida inteira com Paulo Bastos, que aí sai 50 Michael Jackson, volta 50 Madonas, você não podia sair daquilo. Esse lugar, que é onde eu fico preso, eu não consigo. Eu quero pular. Pode ser que até lá, porque Tá tudo bom. muda, né?
Pode ser que até lá falar agora eu vou me jogar no carnaval. Eu trouxe presente pra você, tu acabei esquecendo, olha isso. Presente pra Moá! Presente. Ó. Aí já no Chica, você já sabe disso. Eu sei disso. Dudu Porteiro! Ai, olha, gente. Olha, no cinema, você dá um close? Ou não? Dá pra dar? Só não dá na minha cara, pelo amor de Deus, porque o Botox venceu. E a pessoa vai se assustar. Mas, ó, O Porteiro, tem peça, tem filme, tem Atormente. Vai voltar com a Noviça? A Noviça volta a ser de 14 anos, já estou virando Eu mata tô com superior. 17 com a Neide. Então, 14 anos de A Noviça Mais Rebelde, todo ano volta. Pelo menos um espetáculo por ano, eu já me prometi, é promessa, eu vou fazer. Então, ano que vem a gente, com certeza... Eu fiz 15 anos de Noviça Mais Rebelde. E as novinhas. Esse ano eu já fiz os 14 anos, quem sabe ainda faço mais um. Então, aí a gente faz a preço popular para lotar, para a gente ser feliz. E depois a gente vai comer todo dia junto. E agora eu vou atormentar. Atormente. Você vai fazer São José dos Campos, você vai fazer... Vou fazer Salvador. Salvador? Vou. Gente, que máximo. Um mês, Outubro né? estou em Salvador. Outubro todo? Outubro todo. Teatro Então, Módulo. outubro todo Salvador, já sabe qual teatro? Teatro Módulo. Teatro Módulo? Faremos lá um teatro lindo, uma delícia. Os meninos estão com a Companhia Baiana agora, lá nesse momento, fazendo Fanto Pandora. E é um teatro bem bacana, bem aconchegante. Ele tem quase 300 lugares, é bem localizado, enfim. Já fiz temporada lá e agora vou levar o Atormente para batizar. Porque eu levo tudo que eu fiz, que eu produzi, me meti a produzir, eu levo para Salvador, tem que levar. Tem alguma coisa em Salvador, né? Tem, muita coisa. Tem alguma coisa em Salvador. Que ele não abriu na entrevista. Fiquei magoado agora. Corta e a gente conversa. Corta, gente. Eu trago um acarajé para vocês em janeiro. Tá bom? Acarajé camarão, mas pelo amor de Deus, trouxer um acarajé, você vai fazer o festival só vocês dois. Que eu vou ficar no hospital Eu inteiro. trago sem camarão, é só o acarajé frito. Você sabe o que aconteceu comigo? Para finalizar, quem tem medo de Itália Fausta, fazendo, Miguel me chamou. Só você pode fazer, só você pode fazer o lugar do Ricardo. Não, você vai fazer o meu lugar. Agora foi Miguel, pelo amor de Deus. Araci caiu na poça com a tal da empadinha, né? Que a gente come empadinha. E aí o produtor colocou, tava com raiva de mim, colocou o quê? Empadinha de Camarão. Meu filho acabou a cena, eu fui pro banheiro, eu coloquei a alma para fora, Jesus segurando no cabelo para não sair o resto. Consegui me maquiar, porque tem aquele intervalo para fazer as professoras. Cheguei em casa, eu tinha feito... Pipocado. Não, pouco, né? Inchou. Inteiro inchado, todo vermelho, nunca mais comi camarão. Sou uma pessoa barata, não bebo, não fumo e não como camarão. Essa é a Araci do Ponto Atriz, do Quem Tem Medo de Itália Fausta. E a Araci da Bofetada, que é o mesmo quadro, ela não comia a empadinha, ela comia o acarajé. Com bem pimenta, como se diz na Bahia. Então, eu Minha não... gente, vamos situar o pessoal aí, hein? Vamos situar o pessoal. A gente vai Que já foi de acarajé para empada, de Itália para Salvador, para Bahia, virou aquele papo, né, de comadre, aquele negócio aqui, né? Deixa eu te contar um negócio. Já botou Itália Fausta, É maravilhoso. Eu fiquei agora, a gente vai empada e acarajé. É a mesma peça, só que feita por duas vertentes diferentes. Foi criado pelo Miguel Mário. Você fez no Rio, sim, não, isso eu Eu lembro. fiz, Eu vi. Fiz com o Miguel, quando o Miguel Claro. apareceu, o Miguel falou, só você pode Claro. fazer. Aí o Miguel falou, mas eu não vou mais fazer. Eu falei, você é professor. Eu falei, Fenômeno. você está louco? E ele que me ensinou a fazer todas essas coisas dessas várias mulheres. Ele falou, não corre. Não corre. Eu não estou correndo. Não, você está correndo. É mais devagar. Eu entrava em cena, parecia que eu estava arranhando montanhas, porque tinha que ser mais devagar o tempo, mas ele me ensinou tudo e eu te agradeço profundamente. Gente, a gente fica nessa história aqui, nesse papo delicioso, tem muita coisa boa. Por favor, se inscreva, comente, curta, compartilhe, avise os amigos. E o ao vivo, Você que manda. eu que mando? Gostou dessa, né? Caraca, hein? A responsabilidade é sua. Bom, eu queria agradecer esse cara. Dá para dar um close nele, não mesmo assim? Não pode? Não? Por Não. quê? Porque ele falou que não? No Marcinho.
da V7. Olha lá. Agora a responsabilidade é nossa. Olha lá. Esse é o homem que vai ajudar a salvar o teatro. Sim! Prometeu! Boa, você lembrou disso, prometeu. Lenine, Marcelinho, Marcão, obrigado V7, obrigado a todo mundo. Um beijo e a gente volta com muito mais coisa bacana para você. Se liga, compartilha, né, por favor. Beijo.